Hora do nosso tabuleiro eleitoral com o Pedro Duran, com a nossa trilha sonora, todo ambientado. Pra dar uma dançadinha sexta-feira, né? É, já pode. É que a gente tá de plantão esse final de semana, né? Tudo bem. Vai ser bom, vai ser legal, porque a gente vai trazer muita informação para você. E ainda mais, porque a gente está aqui nessa reta final de eleições municipais, então realmente tem muita notícia borbulhando por aí. Sim. Pedro, vamos lá. Tabuleiro eleitoral, você já sabe, sempre aqui trazemos com o Pedro Duran o desempenho dos candidatos à prefeitura das capitais. Mas hoje nós vamos ampliar aqui o nosso olhar. No nosso tabuleiro são os partidos hoje que ganham destaque. Quem lidera esse ranking? Quem lidera esse tabuleiro, hein, Pedro? Pois é, Carol, você sabe que é bastante curioso e peculiar o fato de que a maior parte dos partidos que têm tido um bom desempenho nas pesquisas eleitorais são ou da direita ou da centro-direita. Isso mostra, inclusive, uma força conservadora que existe hoje no Brasil e que tem pautado as eleições municipais de 2024. Vamos dar uma olhada no ranking preparado com a ajuda do pessoal do IPESP, com base no nosso índice CNN. Aqui são os partidos que têm as cidades, a liderança na corrida das cidades que têm mais de 200 mil eleitores. São 103 cidades, nós temos dados de 99 delas e os partidos que têm pelo menos 3 cidades em que lideram o cenário estão colocados aqui. Então veja você, Carol, que aqui no início do nosso ranking já tem o PL e o União Brasil, que é um partido que surgiu da fundição entre o PSL e o Democratas, com um número bastante considerável, 16 cidades que estão sob cujo candidato destes dois partidos estão liderando as disputas. Avançando um pouco mais, a gente chega no centrão. Aqui a gente tem PSD, MDB, progressistas e republicanos com 14, 10 e 8 cidades onde os seus candidatos lideram. A esquerda só vai aparecer com o PT, que aparece com 6 dessas 99 cidades com liderança na disputa. É o caso, por exemplo, de Teresina, capital do Piauí, que é uma das cidades comandadas, que tem a liderança de um candidato do PT. Mas são poucas perto desse outro grupo de partidos significativo. Voltamos com o Centrão, temos o Podemos com 4, depois PSDB com 4 e o PSB, outro partido de esquerda, com 3. Esse ranking já nos dá uma primeira informação importante, que é a direita deve ganhar da esquerda na eleição de 2024. Se as pesquisas se confirmarem, e essa é a tendência, a gente vai ter mais cidades comandadas por partidos ligados à direita e ao centrão do que efetivamente à esquerda, a despeito de termos um presidente da República de esquerda. E aí eu queria te perguntar, o que os analistas dizem, Pedro Duran, em que medida essa possibilidade da vitória da direita nas eleições municipais acende um sinal de alerta para o governo federal? Mostra que as escolhas, as apostas dos candidatos de esquerda não foram efetivamente tão boas ou tão bem desempenhadas nas eleições desse ano. Para a gente ilustrar um pouco isso, vamos trazer aqui 4 cidades de regiões diferentes, que são grandes e têm a liderança destes 4 partidos aqui que estão no topo do ranking, e a gente mostra como a esquerda tem tido dificuldade para poder apresentar os seus candidatos e defendê-los. Primeiro para Barueri, na região metropolitana aqui de São Paulo, onde você tem o Rubens Furlan, que é o atual prefeito. O Furlan é do PSB, que é um partido de esquerda, mas apoia um candidato do Republicanos. O Roberto Piteri, que é do Republicanos, está em segundo lugar com 25%. O Gil Arantes, do União Brasil, aparece na frente com 52%. Você veja que, além de tudo, o Piteri também é do partido do governador Tarcísio de Freitas. Ainda assim, está atrás na disputa de um candidato que pode ganhar no primeiro turno. Você tem o Fabião do MDB ali atrás, mas o cenário já bem estabelecido, com o dobro da intenção de votos para o candidato do União Brasil, que lidera uma porção de cidades dessas cidades grandes. Na próxima cidade, a gente vai para uma região diferente. Aqui agora é Aparecida de Goiânia, Carol. E você tem o professor Alcides na frente. O professor Alcides é do PL, de Jair Bolsonaro. A gente está falando de uma cidade
que é conservadora, você tem no Centro-Oeste uma força muito grande do bolsonarismo. O atual prefeito Vilmar Mariano apoia o professor Alcides, então, além de tudo, você tem a força do apoio do atual prefeito e o grupo do Ronaldo Caiado, que é o governador do estado, que também tem um simbolismo significativo. O MDB, mais uma vez, aparecendo aqui no tabuleiro com 36%, e a esquerda só vai aparecer com o William do PSB em terceiro lugar com 9%. Mais um local onde, claro, você não tem uma tradição de candidatos de esquerda, mas você tem efetivamente uma polarização entre a direita e o centrão nessa disputa. É um cenário muito semelhante ao cenário de Londrina, no interior do Paraná, que a gente mostra agora para poder destacar aqui a liderança do Thiago Amaral, do PSD. E aí você tem a Maria Tereza, que é a professora do Progressistas, está com 14%, sendo apoiada pelo Marcelo Bellinati, que é o atual prefeito da cidade. Então, mais uma cidade como em Barueri, onde, independentemente do apoio do atual prefeito, é o opositor que está na frente da disputa, contrariando o que a gente tem visto como regra aqui no tabuleiro, que são os prefeitos com força na indicação dos seus sucessores ou na tentativa de reeleição. Barbosa do PDT com 12% e o Coronel Vilela do PSDB com 8% ali no finalzinho do tabuleiro. Mas, mais uma vez, a liderança de um partido do Centrão, PSD é o partido de Gilberto Kassab, um partido que tem intenção, inclusive aqui em São Paulo, de aumentar significativamente o número de cidades controladas por eles. É o partido do vice-governador de São Paulo, por exemplo, do governador do Paraná, tem crescido nessa disputa e, obviamente, o peso de Ratinho Júnior é significativo também para uma eleição como essa em Londrina. Para terminar, a gente separou Santarém, porque lá em Santarém, Carol, o cenário é o seguinte: você tem o JK do Povão na frente do MDB com 39% e o João Maria do PL com 37%. Aliás, você tem aqui o apoio, né, significativo do Nélio Aguiar, que é o atual prefeito da cidade, e isso pesa no tabuleiro. O delegado Jardel do Solidariedade com 6%. Aí, efetivamente, quando a gente olha para essas cidades do interior, é importante lembrar, Carol, que são várias forças que estão em jogo. No caso de Santarém, que é uma cidade do interior do Pará, você tem o peso do governador Helder Barbalho, que também é bastante significativo. Tem desempenhado uma função importante na eleição da capital, em Belém. O Igor Normando, que também é aliado dele, está na frente dessa disputa, candidato pelo MDB. E no interior, a gente também percebe candidatos do MDB com força. Então, são alguns cenários onde você tem, a despeito do apoio do prefeito ou até mesmo de uma liderança de esquerda em nível nacional, candidatos ou da direita ou do centrão na frente. Aliás, um levantamento do IPESP mostra que os partidos de direita estão liderando essas corridas eleitorais nas cidades brasileiras com números muito melhores do que os do centrão e também da esquerda. Agora, Pedro, diante desse cenário que temos, nessa reta final de eleições, é esperado que aqueles governadores de esquerda e até mesmo a própria figura do presidente Lula esteja mais presente em determinadas campanhas? Sim, são escolhas prioritárias, né, Carol? O presidente Lula, por exemplo, vai estar aqui no final de semana em São Paulo, deve ajudar ali na região metropolitana alguns candidatos, mas não deve ir para a caminhada com o Guilherme Boulos ao estilo do que tinham pensado, porque tem uma viagem para o México. Pois né? É, isso que eu ia falar, né? Havia uma expectativa da campanha de Guilherme Boulos para que ele participasse de uma caminhada em São Paulo, não vai acontecer. Eram duas, né? Duas caminhadas. Então, é aquela dosimetria. Um candidato que é de esquerda e conta com o apoio do Lula, tem o PT na coligação ou até mesmo é um candidato do PT, acaba tendo esse trunfo que é o apoio do presidente da República. Mas o que a gente tem visto nas pesquisas, olhando o cenário em todas as cidades brasileiras, é que, apesar disso, o PT não tem conseguido impulsionar esses candidatos emprestando a popularidade do Lula. Então, o tabuleiro de hoje deixa muito claro que essa eleição de 2024 vai manter o Brasil ou as cidades brasileiras comandadas por políticos de uma ala mais conservadora, mais à direita. Contagem regressiva. Tá chegando, hein? Primeiro turno no próximo fim de semana. Nesse, então, a gente vai estar aqui na CNN Brasil, mas no próximo também. Também. Falta uma semana praticamente para as eleições e essa é a hora
que muita gente decide o voto, por isso no tabuleiro eleitoral da semana que vem a gente vai fazer um passeio pelo Brasil ao longo dos 5 dias para mostrar qual é o cenário nas principais cidades e nas capitais brasileiras. Combinado, vamos ver esse jogo político com o Pedro Durão. Até já, Pedro. Valeu, Carol.